adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais do teu poder. Obrigado, Pai, que podemos, pelo sangue de Jesus, chegar mais perto de Ti, ó Pai, ir além, ir aonde o Senhor quer que a gente vá, ó Pai, a um nível profundo de adoração contigo, ó Pai. Recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração, recebe a adoração de cada um que está em casa, ó Pai, quer seja com sua família ou quer sozinho, que o Senhor esteja abençoando ali, ó Pai, e levando, ó Pai, o Teu conforto, que o Espírito Santo esteja dando sabedoria, ó Pai, entendimento para cada um nesse momento, para sabermos, ó Pai, que o Senhor pode nos levar, ó Pai, além de nós mesmos, além dessas circunstâncias que estamos passando, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo, e gostaria que você também abrisse sua Bíblia aí, Romanos 8, de 15 a 18, vamos estar lendo juntos, Romanos 8, de 15 a 18. Pois nós não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus,
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! E essa glória foi concedida a nós pelo sangue de Jesus. Ele nos deu a vitória na cruz. Vamos estar cantando Nada Além do Sangue, logo após Bendito o Cordeiro. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Eis neste sangue
e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilhas deste amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família, onde você estiver, seja no sítio, seja na cidade, seja no carro, seja onde for. Eu desejo que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos reunidos de forma virtual para este culto da manhã de domingo. Estamos dispersos, ilhados, enclausurados nas nossas casas, mas nós não estamos afastados da nossa comunhão com Deus. Neste momento, irmanados na mesma fé, no mesmo Cristo, nós reunimos como igreja, enquanto igreja, para cultuar a Deus. Então eu quero chamar você para estarmos nesta manhã meditando na palavra de Deus. Já ouvimos cânticos maravilhosos e agora vamos então para essa outra parte do culto, que é a meditação na palavra do Senhor Deus. Então abra sua Bíblia junto comigo, Lucas capítulo 23, versículos 33 até o de número 49, acompanhe comigo com a sua Bíblia neste momento. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente, os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que nos nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escureceu e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade, esse homem era justo. Todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os seus conhecidos e as mulheres que estavam o seguindo desde a Galiléia estavam de longe contemplando essas coisas. Meus queridos irmãos, amigos que neste momento estão nos assistindo, eu quero tratar com você nesta manhã de hoje sobre a glória da cruz. Esse texto de Lucas narra exatamente o episódio do Calvário. Muitas coisas aconteceram naquele lugar ao redor da crucificação de Jesus. Muitos eventos ocorreram que, ao final, como eu acabo de ler, fizeram com que aquelas pessoas, os espectadores do momento da cruz, pudessem tirar suas próprias conclusões. E muitos que até ali talvez estavam duvidando de quem era o verdadeiro Cristo, acreditam nele. Me chama muita atenção a palavra do centurião, que era um daqueles que promoveu a acusação de Jesus. Ele bate no peito e reconhece Jesus como o verdadeiro Cristo. Então vamos pensar um pouco sobre a cruz, sobre a glória da cruz. A cruz para o cristianismo, sem a cruz, o cristianismo não passa de um desses movimentos quaisquer, criados e desenvolvidos pelo homem. Na visão de Paulo, sem o Cristo crucificado, a pedra angular da pregação cristã, não seria nada o cristianismo. Olha, o máximo que poderia alcançar não é suficiente pela pessoa humana, o conhecimento filosófico, o conhecimento ou a experiência mística. Paulo trata disso lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, nada disso, a sabedoria humana, as concepções humanas não resolveram o problema entre o homem e Deus. O problema entre Deus e o homem, o problema entre o homem e Deus, melhor, o problema é do homem, não de Deus, mas é resolvido na cruz. Sem a cruz, o cristianismo seria uma religião vazia. Para o cristão, há um nó na cruz. Podemos pensar assim: Cristo é o Cristo da cruz, e o paradoxo que existe, que eu chamo de nó, junta no mesmo evento a queda e a redenção. Que coisa interessante, Jesus é exatamente essa ponte de ligação entre a queda e a redenção do homem. Ele restabelece o vínculo, e sem a cruz isso não era possível. Quando João fala de Jesus lá em Mateus 3, ele aponta para ele e diz: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante tantos séculos, muitos animais morreram pelos pecados do homem, mas redimiam daquele pecado, mas no dia seguinte, se ele pecasse de novo, ele tinha que imolar um novo animal. Se Jesus não tivesse ido à cruz, se a cruz não existisse, ou se a glória da cruz não existisse, esses adventos de sacrifícios estavam acontecendo até nos dias de hoje. Mas Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de uma vez por todas ele restabelece o contato entre o homem e Deus. Então há um paradoxo na cruz, a fusão entre a queda e a redenção. A cruz é o ponto culminante entre Deus encarnado e os caminhos das fraquezas dos homens. É o encontro, é o divisor de águas, é o ponto de partida da humanidade para um tempo novo chamado de graça. Aqueles que não recuam na escalada repleta de riscos e humilhações, e que deixam levantar na cruz junto com o Messias, podem ver um panorama de uma beleza indescritível. Nós chamamos isso de nova vida ou vida nova. Aquele que está em Cristo é ou está em novidade de vida. Um panorama que só os olhos de Deus
e dos que foram salvos como sua igreja têm o privilégio de contemplar. Somente compreendem a glória da cruz, somente compreendem os mistérios narrados na cruz aqueles que são alcançados pela graça de Deus, pois isso é ocultado àqueles que não tiveram essa experiência com Deus. É muito interessante isso. Então eu quero chamar você para pensar na manhã desse dia sobre um trio muito estranho que estava ali naquela cruz. A cena mostra Jesus crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões. Ela exprime também aí, ela retrata este paradoxo. Jesus estava no centro e olha que coisa interessante, crucificado de um lado por um ladrão e do outro lado por outro. Olha, a pena capital para crimes hediondos daqueles dias, a pena máxima era a morte, pena de morte, e morte de cruz. Quem era submetido à cruz por subtrair bens materiais de pessoas era considerado uma pessoa de alta periculosidade, por isso ele era submetido a esse tipo de morte, esse tipo de penitência. Jesus estava lá também como alguém que roubou as consciências, o culpado. Jesus foi considerado culpado. Olha bem, a acusação de Jesus era de roubar também as consciências e os corações das pessoas, sabe? A acusação que encontraram para levar Jesus à cruz era esta. Por isso tinha um ladrão de um lado e de outro, ladrões de bens materiais, subtraíam bens de pessoas. Jesus estava lá também na condição de ladrão. Olhe bem, ele foi crucificado com apontamento disso, mas o que ele fez? Qual foi o pecado que ele fez? Qual foi o mal que ele cometeu para ser submetido à pena de morte? Era roubar ou subtrair a consciência das pessoas e os corações delas para ele. Olhe bem, Jesus fez essa coisa tão interessante com Israel. Ele assume o risco, ou assumindo os riscos que os problemas de semântica aplicam, nós podemos insistir na ideia de que o trio estava na mesma situação, por uma interpretação do ponto de vista semântico. Eu acabo de dizer isso para você, a situação era a mesma, só que o objeto era outro, o objeto era diferente, né? Mas havia a distinção no aspecto ético e espiritual. Nós vamos pensar em Jesus tratando das coisas do espírito, o tempo todo voltado para o espírito, para a alma das pessoas. Isso interessava para ele. Mas os ladrões, o que interessava para ele eram as coisas das pessoas, eram os bens materiais. Eles roubavam as coisas das pessoas. Jesus afastava as pessoas das coisas que representavam o aviltamento e a dignidade humana. Os dois ladrões buscavam proveito próprio. Jesus atendia os interesses do reino de Deus. Os dois ladrões pagavam o salário dos crimes que eles mesmos cometeram. Olha isso. Jesus levava sobre si a culpa e os erros de todas as pessoas, os erros alheios, inclusive meu. E os ladrões levavam as culpas deles mesmos. Eles respondiam pelos seus próprios atos. Jesus respondia pelos atos de toda a humanidade. Olha aí mais paradoxos, né? Pois bem, Jesus e os seus companheiros de cruz também tinham diferenças nos seus objetivos. A obra da cruz, Jesus estava reconciliando a raça humana, todos os seres humanos, com Deus. E os ladrões na cruz estavam causando a dissensão e a divisão entre o povo e Deus, pois com seus atos eles estavam sendo penalizados por eles, mas eles estavam fora dos propósitos de Deus, porque é mandamento, e nós vamos ver isso lá na lei mosaica, o ensinamento de Deus para que as pessoas não roubassem, para que as pessoas não subtraíssem algo do outro, né? Mas ali nós vamos encontrar outro paradoxo, outro contraditório,
na relação ou na mente dos dois malfeitores. Um olha para Jesus e diz para ele: olha, salvou tanta gente, salva nós também, desce da cruz e salva você mesmo e salva nós também. De certa forma ele blasfema, ele zomba de Jesus. Mas nós vamos encontrar esse paradoxo no outro, porque a essa altura o outro já olha para Jesus e fala com ele assim: olha, repreende. Primeiro ele repreende o colega de cruz que zomba de Jesus e fala: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. E aí então ele toma a liberdade de dirigir a palavra a Jesus, quando ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele acredita em Jesus como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Aquela inscrição que estava sobre ele na cruz, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O ladrão, que certamente não estava conseguindo ler, mas ele sabia daquilo, ele, com a sua atitude, ele reconhece Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o soberano Senhor. Ele o chama de Senhor. Olhe bem, ele vai dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele pediu a Jesus apenas para lembrar dele. Ele curva-se diante de Deus com a sua atitude, ele reconhece a soberania de Jesus na cruz. Nós podemos aprender coisa interessante aqui. Quero pensar com você sobre a inscrição Rei dos Judeus, né? A condenação dos judeus a Jesus tinha razões religiosas, ao passo que a dos romanos baseava-se em motivos políticos. Aquela tabuleta tão conhecida que fica sobre a cabeça de Jesus na cruz, tinha a inscrição Rei dos Judeus. Você vai ver que ela estava em grego, em romano, né, em 3 idiomas ali, o hebraico, e ela tinha as conotações próprias de cada inscrição. Do ponto de vista romano, ela tinha o objetivo de desmoralizar Jesus. Quando Pilatos vai interrogar Jesus, ele faz essa pergunta para ele: você é rei dos judeus? Jesus responde: olha, tu dizes, você está falando isso, né? Isso defrontava, ou isso conotava um enfrentamento ao reinado daqueles dias, e isso era motivos para condenar a pessoa, né? Em termos analíticos, era como se as autoridades imperiais da Judéia dissessem: eis que acontece com quem tanto desafiar o poder de César. A cruz é para aqueles que desafiam o poder de César, sabe? Tibério César era o imperador romano na época da crucificação de Jesus. Ele era o único que detinha poder e autoridade para destituir qualquer governador das outras províncias. Ele era um imperador forte. Qualquer liderança emergente nas áreas de ocupação era imediatamente provada na sua disposição de ser fiel a César. Então, quando põe uma inscrição sobre a cabeça de Jesus, Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, era uma frase que afrontava o imperador. E esse, por ser poderoso, ele podia condenar. As suas condenações, as suas canetadas, geralmente nesses casos eram de pena de morte, né? As autoridades romanas só chegaram à conclusão de que Jesus de Nazaré se dispunha a ser o Rei dos Judeus por causa da carga feita contra o mestre pelos próprios judeus. Eles traziam essa atribuição a ele o tempo todo, e tinham os objetivos de concretizar um sonho antigo, de restabelecer a linhagem davídica em Jesus. Nós vamos ver lá nas genealogias em Mateus, capítulo inicial, de que Jesus é descendente de Davi. Ele é aclamado rei em Jerusalém, chamado de filho de Davi. Muitas pessoas que dirigiam a Jesus a palavra, pedindo a sua misericórdia, pedindo o seu favor, o chamavam de filho de Davi, por causa da sua linhagem que o conectava ao rei Davi. Então nós vamos aprendendo com
com essa questão da cruz, que num curto diálogo, que ele travou com Pilatos, Pilatos não viu nele qualquer tipo de sinal que poderia identificá-lo como um ativista político, de que os líderes judeus tanto falavam. Chega um ponto que ele lava suas mãos antes de condená-lo e diz a seguinte frase: eu não vejo nesse homem crime algum. Olha, isso não foi suficiente para que ele não fosse levado à cruz, porque a cruz tinha que acontecer, a glória da cruz tinha que acontecer, né? Nós vamos ver, por exemplo, num diálogo entre Pedro e Jesus, onde Pedro é usado pelo diabo, com uma frase apenas. Jesus identifica em Pedro que ele falava por Satanás, e Jesus o repreende. Jesus expulsa o demônio que estava em Pedro, quando ele bate no peito dele e fala: olha, para trás de mim, Satanás. Por quê? O plano ali, ou a fala que Pedro dissera, usado pelo diabo naquele momento, era aniquilar o caminho da cruz, era impedir o caminho da cruz, porque o próprio Satanás tinha e tem consciência que a glória da cruz suplanta o seu reinado. Ele foi vencido, né? Porque depois da cruz, ele faz a festa durante o momento da crucificação, mas 3 dias depois, como pregamos domingo passado, Jesus ressuscita. Então, aquilo que era vergonha, a cruz, que para Satanás foi o ápice da sua vitória, ele entendeu que ele estava ganhando a guerra ali. Esse sentimento de vitória satânica é aniquilado pela ressurreição 3 dias depois. Portanto, a cruz, ao invés de ser uma vergonha, ao invés de ser um momento de suplantação do poder de Deus, se torna um momento de glória, porque na cruz ele apaga os pecados da humanidade, mas no 3º dia ele ressuscita de forma triunfal. Olha, meus irmãos, Jesus vai dizer em João, no capítulo 18, versículo 36, quando o assunto era o reino, ele fala assim: olha, o meu reino não é desse mundo. Ele vai dizer isso a Pilatos, né? O meu reino não é desse mundo. É pouco, muito pouco, tornar-me o rei dos judeus, ou até o imperador de Roma e do mundo, quando o Pai reservou o trono do universo inteiro. Jesus não é rei de uma nação, Jesus não é rei de um povo, Jesus não é rei de um império, mas ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nesse sentido, se apenas quisesse ser o monarca de Israel, trocando a glória eterna e perfeita do Todo-Poderoso pelos vãos e temporários poderes humanos, a acusação seria justa, mas ela acaba sendo uma acusação pequena, muito simples, diante da grandeza daquilo que Jesus representava. Jesus não era rei de Israel, mas ele é o rei do mundo, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Em 3º lugar, eu quero abordar com você sobre outro episódio da cruz, muito marcante, que é o véu rasgado. Os evangelhos sinóticos, ou Mateus, Marcos e Lucas, são unânimes em declarar que no momento em que Jesus expira na cruz, em que ele entrega ao Pai o seu Espírito, e que ele diz: Pai, está consumado. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Aquele véu do templo de Jerusalém era confeccionada de linho puro, do linho, o melhor tecido que eles tinham, púrpura e carmesim. Ele eram das cores azul e na cor púrpura ou carmesim, e com as bordas, né, a bordadura de querubins. Você vai ver isso lá em 2 Crônica, do capítulo 3, versículo 14, como era o formato do véu. E eles separavam o lugar santo do santo dos santos. Interessante essa analogia, porque daqui para lá, ou no lugar santo, somente os sacerdotes ministravam. No lugar santo dos santos, depois do véu, somente o sumo sacerdote podia entrar lá, e uma vez por ano. E o véu rasgado da carne de Cristo
faz com que os crentes tenham acesso ao interior do Santo dos Santos. Hebreus 10, 20, nós vamos encontrar isso. Com a morte de Jesus e o véu rasgando exatamente naquele momento, ele abre a possibilidade pela fé para que todos entrem na presença de Deus. É quebrado na cruz a barreira sacerdotal. O povo não tinha acesso a Deus, somente o sacerdote que podia trazer as aspirações do povo e levar a Deus através do sacrifício. Jesus abre esse caminho, Jesus inaugura a passagem. Todos agora podem ter acesso ao Santo dos Santos através de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, portanto ele é o sacerdote dos sacerdotes, e ele de uma vez por todas, no ato da cruz, quando no momento da sua expiração, na hora nona, por volta de 3 horas da tarde, o véu se rasga, e Jesus entrega o seu Espírito ao Pai. A separação da condição hipostática de Jesus, o homem separa de Deus ali na cruz, o corpo volta ao pó, vai ao sepulcro, o Espírito é recolhido. Naquele momento o véu se rasga, significa dizer que agora todas as pessoas têm acesso a Deus. O Redentor Jesus abre para os fiéis a entrada pela fé na presença de Deus, eliminando a barreira sacerdotal que bloqueava a passagem. Portanto, por Cristo, a medição ou a mediação sacerdotal, a mediação dos santos, dos anjos, da Virgem Maria ou de quem quer que seja, deixa de ser necessária e de ter eficácia, se é que teve em algum tempo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Os seguidores de Cristo, então, para finalizar, eles ficaram olhando de longe. Eles se protegiam de uma proximidade com a cruz que consideravam demasiado perigosa a circunstância. Muitos deles tinham medo de ser também crucificados com ele, e o medo de ser identificado como adepto, um homem rebelde, subversivo, considerado ali na cruz. Naquele momento, muitos dos discípulos certamente se esconderam de medo, mas não de temor. Eles continuaram temendo a Deus, mas temendo também pelas suas vidas. A igreja vai para os porões, a igreja vai orar às escondidas, a igreja vai para as casas, mas ela continua temente a Deus. Meus amigos e irmãos, olhar de longe, como fizeram muitos daqueles discípulos, ainda é um olhar. Mesmo olhando de longe, também é um olhar. É melhor do que fechar os olhos, que muita gente fez e muita gente faz, lembrando que foi olhando para serpentes de metal que os israelitas se salvaram no deserto. Lá em Números, capítulo 21, versículo 9, eles conseguem entender Deus olhando para aquilo que não é Deus. Olha que coisa interessante. Então eu finalizo nesse sermão, nesta manhã de domingo, falando com você sobre aquilo que Paulo fala no capítulo 6 de Gálatas, versículo 14, a glória da cruz de Cristo. E ele fala isso nos seguintes termos: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. A sentença não poderia ser mais rica. Quem morreu na cruz é o Senhor e Salvador, apesar das aparências em contrário. A cruz implica a glória e o triunfo contra o mundo e contra a tirania do ego na vida humana. A cruz é o argumento irrefutável do método divino na redenção do ser humano. Aquilo que a razão e a religiosidade naturais não podem fazer. Por isso Paulo fala da loucura. A loucura e a fraqueza de Deus fazem no lugar dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que Deus te abençoe ricamente, que possamos refletir sobre o verdadeiro sentido, sobre a glória da cruz,
Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, e foi na cruz que ele, moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, ele nos reconcilia com Deus de uma vez por todas. Tenha paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a alegria da salvação, viva a certeza de que não há mais separação entre o santo e o santo dos santos. Você e eu temos acesso livre a Deus através da cruz de Cristo, através de Cristo, o Cristo da cruz. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Oremos. Pai, no seu nome nós oramos e pedimos que a tua bênção continue recaindo sobre nós, que nós saibamos viver nesse tempo de tanta confusão, firmados, mirados na cruz do Senhor Jesus, que possamos olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, que possamos viver uma fé viva no Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Que Ele nos abençoe em seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.